Bom, pessoal, que é Rúbia, 8º ano agora, né? Então, gente, eu tive que me reinventar para conseguir dar aula, planejar essas aulas e fazer da melhor forma para que todos conseguissem compreender aí, como se eu estivesse dentro de sala de aula mesmo, né? Então a gente vai, nós todos, né, na verdade, estamos nos reinventando e vendo aí o que pode ser feito, né, para melhorar nossas formas de trabalho, formas de estudo. Então, o que acontece? Eu passei para vocês, no dia 25 de março, um estudo dirigido, tá? Visando o conteúdo da prova, né, da AV1, que não houve, que seria no dia 18. Então, é o seguinte, nós vamos corrigir nesse vídeo essa atividade, tá ok? Então, vamos lá. Bom, estudo dirigido dia 25/3. Bom, eu já vou colocar aqui que eram os recadinhos no livro didático, né, que era para ser consultado. Complete a tabela de acordo com a leitura do texto, né? Então, ia ler a página lá 14, que é Estados Unitários, Federados e Confederados, e iria fazer essa atividade. Então, completando a tabela aí, Estados Unitários. O que são os Estados Unitários? A gente viu isso, tem uma folhinha que eu passei para vocês dentro de sala, aí eu vou escrevendo aqui, viu, pessoal? O que o Estado unitário? É quando o poder está territorialmente centralizado. Não há divisões, né, em unidades federativas. Então, o poder... Deixa eu pôr em vermelho, né, as respostas para ficar uma coisa melhor, assim. Então, vamos lá. O poder está territorialmente centralizado. Centralizado, não há divisões em unidades federativas. Não há as divisões, né, das unidades federativas, tá? O que são unidades federativas, pessoal? Lembra ainda? São estados. Um exemplo, né, que a gente tem é a Itália, a França, o Brasil, mas é na época, aquela época lá do Império, tá? Antes dele se tornar aí independente, na época do Império, isso aí. Portugal e, mais um exemplo aí, Uruguai, ok? A imagem, vocês poderiam colocar imagem ou colocava um mapa de um país, ou colocava uma bandeira, tá? Estados federados. Deixa eu pôr assim, vai ficar melhor. Quando o poder está territorialmente descentralizado, ele é constituído por países, por estados, tá? Os federados, eles são constituídos por estados, tá? O poder está territorialmente descentralizado. Lembra o que é isso, gente? É quando a gente falou muito sobre isso dentro de sala, pra gente não confundir, porque o poder centralizado, né, no caso de Itália, França, Portugal e Uruguai, era quando
não existia as unidades da federação. No caso do Brasil, na época do Império, era só Portugal, né, que era o responsável. Então o Brasil respondia, tudo que ele fazia era respondia a Portugal. Era mandado por Portugal, e o que ele fazia diferente ele tinha que responder. Bom, e já os estados federados, que é os estados, né, constituído por estados, lembrando estados com letra maiúscula, é onde a gente tem as unidades da federação, como a Alemanha, que são os nossos estados, sabe? Manaus, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rio, tá? Goiás, são as nossas unidades federativas. Então, Alemanha, Brasil, quem mais que a gente tem? Vamos lá, deixa eu pensar. Estados Unidos, nossa, os Estados Unidos tem uma outra situação assim muito bacana, porque além dele ser federado, ele também é confederado, a gente vai ver isso agora. Rússia, mais um, Suíça, que também é o caso. A Suíça. Então, beleza. Os confederados, né? É quando a unidade federativa ela tem autonomia relativa ao federal, tá? Então, unidade federativa, que são os estados, né? Que a gente vê aí nos federados, elas têm autonomia relativa ao federal, a nível, né? Desculpa, deixa eu pôr aqui para entender melhor. Ao nível federal, tá? Então, é a capacidade, tem capacidade interna, a capacidade internacional do Estado confederado, ela é limitada, né? Ela só tem essa desvantagem. Ela tem a capacidade internacional limitada. Para o Estado confederado, ele ser visto internacionalmente, ele precisa de um maior, né? Ele precisa do seu país. Mas o que é o Estado confederado? Quando os Estados Unidos, ele é dividido em estados, né? Tanto é que o próprio nome fala, Estados Unidos. Então, ele é dividido em estados. Só que tem alguns estados que são independentes, que têm uma autonomia, que têm legislação própria, né? Então, seria isso o Estado confederado. A Suíça é a mesma coisa. Então, os exemplos que eu dou é os Estados Unidos e a Suíça, ok? Então, fechou aqui. Bom, só uma observação, os Estados confederados, tá? Ela leva a federação, né? Ele é confederado, cada estado ele tem a sua autonomia, mas ele tem, né, para ser internacionalmente visto, ele precisa ser levado ao nível de federado, tá? Bom, 2. Já tô pondo a resposta, olha. Não vou pôr a resposta. Vou deixar assim. Bom, a leitura do texto Conexões, da página 14. O vídeo do YouTube, muito bacana, gente. Mostrar a questão da Irlanda do Norte e da Irlanda, tá? E a resposta, citar as diferenças entre Irlanda e Irlanda do Norte. Bom, vamos lá. Vocês entenderam essa diferença aí entre uma e a outra pelo vídeo? Então, vamos lá. Eu não vou estar digitando, eu vou estar falando, tá? Quais são as diferenças, né? O que querem os católicos e os protestantes? Aí eu tô pedindo 5 linhas, mas não tem muita necessidade dessas 5 linhas, não. Mas vamos lá. A
Irlanda do Norte, gente, a população dela é católica e faz parte do Reino Unido, junto da Escócia, o País de Gales e Inglaterra. Estão sob a tutela da Rainha Elizabeth II, que é protestante. Então, a Irlanda do Norte, ela tem a população católica, mas estão sob a tutela da Rainha Elizabeth, tá? E seu reinado, que a maioria é protestante. A Irlanda, né, que a gente pode falar que é a do sul aí, né, mas é a Irlanda, ela é regida pelas ordens da Rainha Elizabeth II e sua população é protestante. São independentes, tá? E elas são independentes. O que eles querem, né? Então, a Irlanda do Norte, ela quer fazer parte da Irlanda, tá? Ela quer fazer parte da Irlanda, é isso aí, ok? Bom, a letra A, tá? Foi a que a gente corrigiu. A letra B. Existe traços de intolerância no vídeo? Gente, claro. Exemplo, é um motorista que ele não desce do carro e os meninos, ele não desce do carro com medo do outro lado achar ruim com ele e tal. E os meninos, eles falam na entrevista que eles não gostam simplesmente porque não gostam. Então, é uma forma de intolerância. Mostra que os irlandeses, eles já separam essa situação deles, né? Desde quando nascem. Desde pequenos, eles já são instruídos a não gostar um do outro. Isso é uma intolerância. Isso tem até um nome, né? Vamos ver se vocês vão lembrar aí, tá? Não vou falar, não. Bom, ilustre as bandeiras da Inglaterra, Escócia, Irlanda e Irlanda do Norte. Vamos lá, então. Olha só, a Irlanda do Norte, a bandeira é essa aqui, tá? A bandeira da Irlanda é essa. Da Escócia, essa aqui. Da Inglaterra, essa aqui. Deixa eu só fazer dar um pitacozinho aqui rapidinho sobre cada bandeira. Bom, a bandeira da Irlanda do Norte não é oficial, tá? Atualmente, né, a Irlanda do Norte não tem essa bandeira oficial. Desde 1972, ela é utilizada em substituição à bandeira do Reino Unido, que é essa aqui, tá? Até então, o governo norte-irlandês utilizava oficialmente o estandarte de Ulster para representar a Irlanda do Norte, tá? Então, fica aí esse toquezinho. Já a bandeira da Escócia é composta por uma cruz branca num fundo de cor azul. É conhecida também como Cruz de Santo André e Sáltire. A cruz branca representa Santo André, que é um apóstolo, patrono da Escócia, e a cor azul representa o céu, tá? A bandeira da Inglaterra, ela é muito interessante. A bandeira da Irlanda, ela é bem sem gracinha, tá? Só 3 cores, não tem nada demais. Mas a bandeira da Inglaterra é uma incógnita. Por quê? A maioria das pessoas acham que a bandeira da Inglaterra é esta, e não. Esta bandeira aqui, ela é do Reino Unido, tá? A da Inglaterra é essa aqui, gente, só branca e vermelha, mais nada. É um dos principais símbolos da nação inglesa, que representa um dos países que formam o Reino Unido. A bandeira da Inglaterra só foi oficializada no século XVI, no entanto, já aparecia como símbolo dos ingleses desde a Idade Média. A cruz vermelha simboliza São Jorge, que é o padroeiro da Inglaterra. Aí a gente pega o seguinte, olha, vamos tentar entender, olha aqui, Inglaterra, tá vendo aqui? Inglaterra e Escócia, né? Ajudando na formação do Reino Unido. Agora, deixa eu falar dessa confusão dessa bandeira aqui, igual eu tava falando. Se você também confunde a bandeira da Inglaterra com a do Reino Unido, você não tá sozinho. Várias pessoas fazem isso.
Aliás, né, é bastante comum de acontecer, porque a bandeira da Inglaterra está incorporada à do Reino Unido, assim como a bandeira da Escócia e da Irlanda, tá? Então, existe sim essa situação de você poder confundir aí a bandeira, tá? Da Inglaterra com o Reino Unido, não preocupa não. Continuando aí, né? Indo aí para a próxima. Complete os mapas abaixo de acordo com o que se pede. Bom, no primeiro mapa, identifique o nome das duas ilhas que formam as Ilhas Britânicas. Nós temos duas ilhas. Vamos pegar aqui embaixo, que eu já pus aqui embaixo. Que é o Reino Unido e a República da Irlanda, tá? Tá pedindo para identificar com o nome, né? As duas ilhas. As Ilhas Britânicas são essas, aonde a gente tem Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e República da Irlanda, que seria a Irlanda do Sul. Então, a gente tem aí duas. Em azul, a República da Irlanda, que é uma ilha, e em bege, o Reino Unido. São as duas ilhas que fazem parte aí, que formam as Ilhas Britânicas, tá? Então, você tinha que fazer isso aí no seu mapinha. Bom, B. Identifique a República da Irlanda e os 4 países que formam o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Então, é a mesma coisa. O que vocês iam fazer? Vocês iam colorir aqui, no primeiro mapa, você, que é o A, né? Você colore uma parte, que é essa aqui, olha. Vocês colorem essa parte aqui e fala lá, Irlanda, né? E a outra parte de outra cor, formando o Reino Unido. Nesse outro mapa, você já ia identificar aí os quatro, quem que é quem. A República da Irlanda, né? A gente tem aqui, a República da Irlanda, a Irlanda do Norte, né? Escócia. Aí a gente já vê aqui embaixo, ó, Escócia, Reino Unido. Então, Escócia, Reino Unido. Ó, perdão, gente. Reino Unido. Tô fazendo uma confusão. Eu tô tentando mostrar aqui pra vocês. Ó, vamos pegar aqui. Suponhamos que o mapa tava todo branquinho. Então, você vai escrever, né? O que tá aqui, ó. República da Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e a Inglaterra, tá? Lembrando que toda essa parte aqui, ela vai formar quem? O Reino Unido, tá? Fez uma confusãozinha aí, mas não preocupa não. Nem vou mexer no vídeo. Bom, página 15. Monarquias e repúblicas. É isso? Os governos monarquistas são caracterizados por quê, gente? Bom, a hereditariedade do poder que passa de pai para filho. Isso aí que é a monarquia. Os governos, eles são marcados com esse poder que passa de pai para filho, tá? 2. O que é dinastia? Bom, dinastia, né? São as famílias que detêm o poder por várias gerações. É essa passagem de poder de pai para filho, tá? A maior parte das monarquias atuais é constitucional, ou seja, o exercício do poder tem sido limitado. Complete. O rei, rainha, reina, mas não que governa, né? Porque ele precisa de um parlamento. Existe um parlamento, tá? A gente tem aí na 4, já ia dar a resposta da 4. Bom, citar de acordo com a leitura do texto monarquias em que o monarca e a família real mantêm amplos poderes sobre as decisões políticas desses estados. Então, enquanto a gente tem que o rei e a rainha, eles reinam, mas não governam sozinhos porque eles têm um parlamento,
Lá na 4 eu respondo quem são esses, né? Que vão governar sem ter esse parlamento. Que é a Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Catar. A maioria dos países do Oriente Médio, que compõem o Oriente Médio e que são monarquias, eles não utilizam de reis, de parlamento, tá? Para poder ajudar, auxiliar no governo. 5. Pesquise desde quando a Rainha Elizabeth é monarca do Reino Unido. Bom, era um ponto final, né? Bom, ela tem poderes. Pesquise desde quando a Rainha Elizabeth é monarca do Reino Unido. Ela tem poderes políticos do Estado? Se não, quem tem? Insira alguma imagem da família real. Vamos lá, então. A Rainha Elizabeth, ela é monarca do reino desde quando seu pai faleceu em 6 de fevereiro de 1952, tá? O monarca, a gente lembrando, o que é um monarca? É um rei ou rainha. Ela tem poderes políticos do Estado muito pouco. Quem tem? Quem tem é o parlamento de Westminster. Nossa senhora, falei bonito, Westminster. Em Londres, eles que têm o poder. É claro que ela manda, né? Isso é fato. Mas ela não manda sozinha, ela tem um parlamento, tá? 6. Deixa eu jogar isso aqui pra baixo pra ficar mais bonitinho numa folha só, né? A gente fazendo. 6. Sobre as repúblicas, complete o quadro. Bom, vamos lá, completar esse quadrinho. O quadro eu vou completar com vocês, porque acho que fica melhor, tá? Então, organização das repúblicas. As repúblicas são caracterizadas por quê? Né? Alternância do poder. Que mais? Por meio da rotatividade, por meio de rotatividade de cargos públicos, tá? Estabelece a separação do público e do privado. Então, separa o público o setor, né? Separa setores, né? Público do privado, tá? E tendem a ser democráticos. Tende, né? Tende a ser democráticos, tá? Quem que a gente tem? A gente tem o Brasil, a gente tem os Estados Unidos, tá? Há repúblicas que possuem governo autoritário. Quais são as características? É o que eu falei. As repúblicas, elas tendem a ser democráticas. Mas a gente tem aí, vou dar um exemplo primeiro aqui, a China e o Irã, né? Que não são, eles são repúblicas, mas de governos autoritários. Então, o que esses governos fazem? Ele não permite a variedade de partidos, tipo que a gente tem no Brasil, PSB, PT, PSOL, sabe? Os partidos de políticos não permitem isso, é um e pronto, acabou, é aquele, porque é autoritário. Não permite a liberdade de imprensa e de expressão, então não permite a liberdade de imprensa e expressão, tá ok? Bom, são esses dois tipos de governos, de repúblicas, né, que a gente tem,
que são as repúblicas comuns e as que têm governo autoritário, tá, gente? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido direitinho aí. Abaixo do vídeo, nos comentários, vocês podem colocar aí uma pergunta. Se tiver dúvidas, pode perguntar que eu vou estar respondendo, tá ok? Grande abraço para vocês.